Quando chego a um ponto baixo e penso por que ainda me esforço, tento lembrar. Muitos desistem nesse ponto e por isso não vencem. Para ser quem você quer, é preciso enfrentar esses períodos. Você só aprende a superar dificuldades enfrentando momentos difíceis. Se está difícil, é bom, pois só você pode fazer isso. Eu acho que provavelmente todo mundo tem um caminho que está lá para eles. E o segredo de se conhecer, de valorizar isso e tirar um tempo para, ficar em silêncio consigo mesmo, quero dizer, ouvir a si mesmo. Há uma expressão que diz que a voz do nosso espírito é muito suave. Mas se você consegue ouvi-la, essa coisa, a intuição, esse caminho, você consegue ver o que está acontecendo ao seu redor. Se você está em contato consigo mesmo, percebe mais caminhos e ângulos disponíveis. Caso contrário, continua tropeçando nos mesmos obstáculos. Então, eu realmente acho que parte do segredo é tirar um tempo para realmente se conhecer, para que você possa enxergar a luz quando ela aparecer. Porque eu aposto que todo mundo tem isso. Você tem que aceitar o que aconteceu. Você precisa aceitar a realidade. Uma coisa é aceitar o fato de que a vida não é justa. Tudo bem, eu não mereço isso. É um jogo totalmente diferente aceitar que isso foi o que aconteceu, que não vai mudar. E quanto mais tempo você se apega ao desejo na situação em que você está, quanto mais tempo você se apega a esse desejo, mais você prolonga o seu próprio sofrimento. Estamos no final do ano. Há apenas alguns meses, todos nós estávamos mais ou menos na mesma situação. Estávamos pensando no ano seguinte, estávamos pensando em 2025 como uma hipótese, certo? Quem queríamos ser, o que queríamos fazer, o que queríamos parar de fazer, o que queríamos começar a fazer, que mudanças iríamos fazer aqui no final daquele ano. Acho que vale a pena perguntar, como você se saiu? Você parou de fazer aquelas coisas que jurou que iria parar de fazer? Você começou a fazer aquelas coisas que prometeu que iria começar a fazer? Você fez aquelas mudanças? Você alcançou algum desses objetivos? Cumpriu alguma dessas resoluções? E aí estava eu, com todos esses grandes planos e ambições, e no que eles resultaram? Um amigo me ensinou algo anos atrás. Quando eu estava crescendo e decidindo se ia fazer isso, se ia seguir essa vida, um amigo meu indiano disse isso. Acho que isso quer dizer, se não for agora, quando? Então faça o que quiser, eu não estou. Muitos não se dedicam aos objetivos por não se sentirem dignos deles. É fácil sonhar com o que você quer, mas entre onde você está e o que você deseja. Há uma quantidade enorme de coisas que você precisa mudar e fazer, mas você tem a responsabilidade de fazer o trabalho para mudar, para que você seja a pessoa feliz e realizada que nasceu para ser. Se eu desistisse, e cedesse, eu me lembraria da conquista disso. Nesses momentos, questionamos se você ainda tem algo a oferecer. Não, um dia, uma semana, um mês ou um ano depois disso. Você nunca vai se lembrar desse conforto da dor. Você sempre vai se lembrar de qual coração íntimo estava com você. Isso é o que permanece. É por isso que a dor é temporária. O orgulho é para sempre. Galera, vocês dão tudo de si, recebem tudo em dobro. Você não pode simplesmente pegar esse único aspecto, como eu mencionei sobre John Ponchev, como você acabou de mencionar, certo? Você não pode ser Tiger Woods e simplesmente conquistar os Queens e Majors sem o vício em analgésicos e sem a humilhação pública, certo? Você não pode. Você não pode conquistar as 28 medalhas de ouro olímpicas de Michael Phelps sem a depressão e as tentativas de suicídio, nem a medalha da Copa do Mundo de Johnny Wilkes sem os 10 anos de dor que se seguiram. É por isso que tantos desses heróis pagaram um preço enorme para chegar onde estão, um preço enorme. E muitas vezes a gente só olha para o lado positivo e não para o negativo. Acho que ter senso de pressão pessoal é o maior privilégio, mesmo que seja uma opinião impopular. A pressão de sempre buscar melhorar, sendo mais exigente consigo mesmo quando preciso, pois você aguenta mais do que pensa.
ou o que a sociedade acha saudável. Saber como é bom estar em fluxo produtivo e em fases de disciplina extrema, vivendo um ritmo intenso, com seus treinos, seu trabalho, sua confiança social, saber de verdade como é viver como a melhor versão de si mesmo e, acima de tudo, ter um desejo pessoal de buscar tudo isso. Porque parece que tão poucos estão dispostos a se esforçar um pouco mais, mesmo pelas coisas que sabem que querem hoje em dia. Mesmo que você caia da onda ou enfrente uma fase ruim, como todo mundo às vezes. Mesmo que às vezes pareça esmagador quando você está sempre tentando descobrir a melhor maneira de voltar para o trilho, cara, algumas pessoas passam a vida inteira tentando perceber que existe até mesmo um trilho para seguir. Eu acredito firmemente que a pressão é o que realmente evolui e faz sua identidade crescer. Nunca há mudança se nunca houver um chamado à ação provocado por você mesmo. E por mais assustador que tudo isso possa parecer, não fuja disso, abrace esse chamado, porque esse é o privilégio supremo que vai guiar o seu propósito na vida. Nem o amor nem o terror cegam, é a indiferença que cega. Tente correr na esteira sem música. Veja quanto tempo consegue fazer isso, pois ficará muito na sua cabeça e ouvirá a própria respiração. Você não vai conseguir fazer isso por tanto tempo. Quando coloca a música, consegue ir embora. Isso tira sua mente disso e você consegue fazer o trabalho muito mais fácil. Muito do talento que você vê por aí no mais alto nível vem de circunstâncias que não eram nada boas. As pessoas não se tornam bem-sucedidas por acaso, sabe? Quero dizer, talvez o cara que encontrou ouro na Califórnia e começou a corrida do ouro, mas não conte com isso. Essa é uma situação que acontece uma vez na vida. Então você realmente precisa ter um núcleo específico e para ter essa visão, você precisa ter um núcleo. Não precisa ser exatamente esse núcleo, mas tem que ter um... É por isso que eu sempre recomendo às pessoas que sentem, tirem um tempo e comecem a pensar qual é o seu núcleo. O sofrimento cria perseverança, a perseverança cria caráter, o caráter cria esperança. Quando passar por qualquer sofrimento, pense nisso no final. Se você exalar perseverança, se você exercitar o seu músculo da perseverança, você vai então adicionar camadas ao seu caráter para só então ter mais esperança na vida. Em última análise, existem duas partes da coragem. Lembre-se, Winston Churchill disse certa vez que a coragem é justamente considerada a principal das virtudes, pois dela dependem todas as outras. Coragem é definida como a capacidade de agir e seguir em frente diante da incerteza, enfrentando o fato de que você pode não ter sucesso. É a disposição de correr riscos e de se arriscar. O futuro pertence àqueles que se arriscam. O futuro pertence às pessoas que estão dispostas a correr os riscos necessários. A segunda parte da coragem é a persistência, a disposição de suportar e aguentar firme. Uma vez que você começou e iniciou, existe um período entre o momento em que você começa e o momento em que obtém algum resultado. Nesse período, a maioria desiste e foge, muitos desmoronam. Elas não conseguem suportar o desconhecido, então correm de volta para sua zona de conforto. Você precisa persistir diante da adversidade, mesmo sem garantia de sucesso. Podemos enfrentar muitas derrotas, mas não devemos ser derrotados. Na verdade, pode ser necessário passar por derrotas. Assim podemos descobrir quem somos, o que superamos, o que nos faz cair e como, milagrosamente, nos levantamos e seguimos. Eu sei que um diamante surge de pressão extrema. Menos tempo e pressão não o formam. E é apenas cristal ou buraco de folhas fossilizadas ou simplesmente terra, mas tempo e pressão vão criar um diamante. Pare de procurar a rotina matinal perfeita, o aplicativo de calendário perfeito, a lista de tarefas perfeita, o caderno perfeito, o logo perfeito, o nome perfeito. Apenas comece. Muitos acham que estão mais próximos dos objetivos apenas por criarem o plano ou escolherem os aplicativos perfeitos. Elas parecem fazer tudo isso, mas não fazem. Basta começar. Publique um episódio, envie o e-mail, poste o vídeo. Comece primeiro e depois se preocupe com o resto. O resto que te preocupa não importa se você nunca começar de verdade. Tô começando a perceber, mano. Quando você dança no seu próprio ritmo, quando você joga pelas suas próprias regras e vive de acordo com a sua visão, isso é uma indicação perfeita de que você está fazendo certo. Porque eles literalmente não veem o que você vê, eles não veem o que você vê, eles não enxergam tão longe quanto você, e eles não entendem por que você vê o que você vê.
Eles nem entendem de onde isso vem. Internamente, eles não entendem. Naquela época eu não entendia, só sabia que queria mais e tinha uma visão que não podia ignorar. E eu te digo, isso é extremamente perigoso. No mundo de hoje, você pode ser orientado externamente ou orientado internamente. Uma é poderosa, a outra é incrivelmente fraca e isso vai te destruir, vai te despedaçar se você for orientado externamente. Sempre focado no que as pessoas pensam de você, nas expectativas que elas têm de você, no que mamãe e papai esperam de você, no que seus amigos acham que você vai conseguir fazer, etc. etc. Se você está sempre focado nas opiniões deles, você não tem espaço para desenvolver sua própria confiança. Você está constantemente indo de um lado para o outro entre as opiniões das outras pessoas. Enquanto que, se você ouvir as outras pessoas, isso vai te derrubar e você nunca vai conseguir alcançar os objetivos que deseja na vida. Então, a resposta é se tornar orientado internamente. Saber o que você quer, saber quais são seus objetivos, saber quais são seus desejos, saber o que te torna único e colocar seu foco nisso, e não nas expectativas que os outros têm de você. Decepção para mim. Para vencer, você tem que perder. Para ter sucesso, você tem que ter algo que não seja bem-sucedido. Para ser feliz, você tem que ter apoio. Então, eu acho que todas essas coisas evoluíram e aconteceram para me tornar quem eu sou e me fazer entender os benefícios e os privilégios que tenho por ser quem eu sou. Você precisa entender que não pode fugir da dor e do vazio internos. Com vícios, distrações e escapismos, só enfrentando é possível sair. Você pode se libertar das drogas e vícios, não precisa ficar nessa trincheira. Ao realinhar seu propósito e hábitos diários, sua vida mudará para sempre, começando ao reconhecer seu valor e merecimento dessa transformação. Apenas vá lá e conquiste isso. Existe um motivo pelo qual pessoas de alta performance não têm muitas e muitas pessoas ao redor delas. Tudo o que não contribui, tudo o que não te impulsiona para frente, tudo o que você sente que está carregando e que não pertence a você, você precisa cortar fora. Você não pode competir no mais alto nível, ou mesmo em um nível alto, carregando tudo isso que vem da sua vida antiga. É impossível, irmão, sem drama, fofoca, perdedores, gente sem ambição ou urgência. Se quiser vencer, será preciso agir com urgência. Essa é a realidade. A jornada é tão difícil e tão competitiva e tem tanta gente por aí tentando fazer o que você faz. Se você não perder esse peso, você realmente não pode competir no mais alto nível, porque todo mundo no nível mais alto também é muito bom. Aqui está a segunda coisa. Persistência é autodisciplina em ação, e autodisciplina é a qualidade fundamental de uma grande personalidade. Tudo o que falamos realmente depende de termos a disciplina para fazer, e autodisciplina significa isso. A disposição de fazer o que você deve fazer quando deve fazer, sinta vontade ou não. Fazer o que você deve fazer quando deve fazer, sinta vontade ou não. Ao persistir, você cria o hábito da persistência. À medida que você desenvolve o hábito da persistência, logo chega ao ponto em que nada vai te parar e você se torna imparável. Em resumo, você constrói seu caráter e se cria conforme a imagem que imagina para si mesmo. Seu objetivo deve ser se tornar imparável em tudo o que faz. Seu objetivo deve ser estabelecer grandes sonhos, definir metas e assumir responsabilidade. E por Deus, fazer da sua vida tudo o que você quiser, ser, ter e fazer tudo o que você quiser. Porque não há limites, pelo menos não há limites que você ou eu algum dia vamos alcançar em nossas vidas. A vida não é uma estrada reta. Em certos dias, nada se encaixa, o timing falha, as respostas não vêm e os momentos esperados escapam. Mas é o seguinte, mesmo na incerteza, a vida ainda encontra uma maneira de te dar o que você precisa. A bagunça é onde a mágica se esconde, então abrace as surpresas e mergulhe no desconhecido. Porque é nas rachaduras que a luz entra, e essa luz é tudo o que você precisa para lembrar de continuar. Este mundo ficou mole porque quase ninguém tem um problema enraizado com o qual simplesmente convive. Outra cerveja provavelmente ajuda quem não quer enfrentar o que realmente acontece com elas. Outro relacionamento superficial pode ser o suficiente para distrair da insegurança que consome tudo. Já passei por momentos difíceis, acredite ou não, já me senti sozinho, sem propósito, chorei e odiei o mundo.
Já passei por tudo isso, mas nunca esqueci o que está acontecendo comigo e nunca vou esquecer. É raro encontrar compreensão nisso. Porque se eu vou saber com certeza que alguém não vai me abandonar, é melhor eu saber que essa pessoa nunca se abandonou. E quantos de nós realmente restaram? Acredite que você pode visualizar tudo o que quer conquistar em 3 meses, em 6 meses, no ano que vem. E se agarre a isso em cada passo do caminho. Se agarre à forma como você se vê cruzando a linha de chegada, se formando na escola e batendo um recorde pessoal na academia. Apenas visualize isso. Porque o seu trabalho não é evitar as partes difíceis da vida, o seu trabalho é aparecer. Você vai deitar na cama que você fez, você não vai escapar de nada. Em termos de energia, talvez eles não te peguem pelo que você está fazendo, mas a energia sempre vai voltar para você. Então, quando você está vivendo nesse ciclo de ser negativo o dia todo e só espalhando negatividade, essa é a única energia que você conhece e voltará para você de forma diferente. Domine sua energia. Faça o seu melhor para dominar sua energia e o que você transmite, a menos que seja isso que você queira. Sabe, porque você tem direito a criar o que quiser, qualquer experiência que quiser criar para si mesmo. Ou, se você está cansado disso, ajuste a energia, sabe o que quero dizer, faça o seu melhor. Você pode simplesmente ajustar o que pensa ao acordar e o que diz, e por fim, o que faz. Envelhecer é automático, melhorar não é. Se você quiser melhorar, tem que ser intencional. Nós literalmente passamos pela vida achando que, de alguma forma, as experiências da própria vida vão nos fazer crescer em nossa vida pessoal. Se você e eu quisermos melhorar, é porque somos intencionais em nossa vida, você entende? Viver de forma intencional. O que isso faz é pegar boas intenções e transformá-las em boas ações. Para crescermos, precisamos ampliar nosso propósito. Precisamos constantemente nos fazer as perguntas desconfortáveis. Quero dizer, o mundo está melhor por eu ter existido nele? Se os últimos anos me ensinaram algo, é isso. Em vez de mudar o mundo para se adequar melhor às nossas necessidades, como podemos mudar a nós mesmos para nos adequarmos melhor ao mundo em que todos vivemos? Examinar cuidadosamente os papéis que desempenhamos e como estar bem, como ser mais útil e prestar serviço. Isso não acontece da noite para o dia, e vai haver momentos em que será realmente frustrante, e vai haver momentos em que será realmente inspirador e fortalecedor. E se você se empolgar demais com os altos e se abater demais com os baixos, sabe que vai se colocar em uma montanha russa que é muito desconfortável. Acho que é só estar comprometido com o trabalho, valorizando quando está bom e sem se estressar tanto quando está ruim. Só valorizando o trabalho e focando em estar presente diariamente. Deixe-me te fazer uma pergunta. Se você pudesse se colocar no lugar de outra pessoa e olhar para si mesmo, você seria alguém que admiraria? Se a resposta for sim, então parabéns, mas se a resposta for não, por que não? Se você admira algo em alguém, seja essa pessoa. Por exemplo, se admira quem acorda cedo, faça o mesmo. Se admira quem constrói negócios, construa um. Se admira quem não bebe, não beba. Você já sabe o que precisa fazer e quais ações tomar hoje, nesta semana e neste mês para melhorar sua vida. Porque são as ações que você admira quando vê outras pessoas fazendo-as. A admiração é apenas um sinal do que sabemos que deveríamos estar fazendo. Seja alguém que faz as coisas que você admira em outras pessoas e aos poucos você começará a conquistar sua própria admiração. Um contratempo é uma oportunidade oculta de aprendizado ou redirecionamento. A história não acabou. Este capítulo está simplesmente preparando o próximo. Isso é algo bonito. A história não acabou. Só precisamos nos preparar para o próximo capítulo e nessa fase de preparação, algumas coisas precisam acontecer. Você vai ter que ser pressionado, empurrado um pouco, talvez até sacudido, porque estamos te preparando para o próximo capítulo. E esse não é um processo fácil, mas nós não queremos facilidade, e eu sempre vou repetir isso. Nós não queremos facilidade, nós queremos crescimento, queremos evolução, certo? Queremos cura e ser melhores.
Saiba que isso traz desafios, adversidades, desconforto, retrocessos e, às vezes, decepção ou fracasso. Mas nós abraçamos tudo isso com a perspectiva certa, com a atitude certa e com um pouco de cautela, porque entendemos que tudo o que está acontecendo com a gente também está acontecendo para a gente. Vamos lá, tudo o que está acontecendo com a gente também está acontecendo para a gente. O maior arrependimento das pessoas à beira da morte é nunca terem se tornado sua versão ideal. Acredito que somos lançadas em um mundo onde não nos encaixamos. E eu acredito que essa é a jornada. Muitas pessoas tentam te vender ilusões ao longo do caminho, que se você ganhar alguns prêmios, você significa algo, você vai para uma certa escola, você conseguiu, você está no código de endereçamento postal certo. E você nada por toda aquela sujeira imunda até chegar à conclusão realmente dura de que eu quero deixar esta terra, me tornando quem eu sei lá no fundo que devo ser. Que isso transcende o status. O maior desafio do sucesso de amanhã é o sucesso de hoje. E a única maneira de continuar alcançando meu potencial é abrir mão de algo hoje para poder ter algo maior amanhã. Sua vida é uma série de escolhas, tudo o que você precisa na vida e tudo o que você quer na vida, mas ainda não tem. Não temos isso porque está fora da nossa zona de conforto, então precisamos sair dela. As escolhas envolvem sair da sua zona de conforto e quanto mais alto você vai, maior é o preço. As feridas que os outros deixaram fazem parte da sua história, mas não são a história inteira. Você é quem decide como esse capítulo termina. Você deixa a dor te definir ou deixa ela te refinar? Você deixa o coração partido te endurecer? Você aprende com isso ou deixa a ferida infeccionar ou cicatrizar? Você tem a caneta na mão, você tem o poder de escrever um novo capítulo. Um onde a dor não te impede, mas te impulsiona para a frente. Um onde o coração partido não te fecha, mas te abre para algo maior. A força na cura não é fácil. É bagunçada, é desconfortável. É um processo que exige tempo, esforço e paciência, mas também vale a pena, porque do outro lado da cura está a liberdade, liberdade da dor, da amargura, das feridas que antes te prendiam. Você não é a sua dor, você não é o seu sofrimento, você é a pessoa que enfrentou isso, que sobreviveu a isso, que ainda está de pé apesar de tudo, e isso é força. Então, tire um tempo para se curar, crescer, reconstruir e, quando estiver pronto, entre no próximo capítulo da sua vida, com a confiança silenciosa e inabalável de alguém que sabe que transformou sua dor em poder, porque você já fez isso e fará de novo. Quando alguém te machuca profundamente, de verdade, isso deixa uma marca. Talvez tenha sido traição, talvez tenha sido rejeição, talvez tenha sido o lento desfazer da confiança, fio por fio, até não sobrar mais nada. O coração partido em todas as suas formas não é só emocional, parece físico, como uma ferida que você não vê, mas carrega para onde quer que vá. E o mais difícil é que o mundo continua girando. Muitos dizem para seguir em frente, perdoar e esquecer, como se curar fosse simples como apertar um botão, mas não é tão fácil. É mesmo? Porque feridas não se curam da noite para o dia e algumas cicatrizes permanecem, mas aqui está a verdade. Você pode curar as feridas que os outros deixaram para trás. Elas não precisam te definir, não precisam ser a história que você carrega pelo resto da sua vida. Sim, elas machucam, sim, elas mudaram você, mas elas não precisam te quebrar. Cicatrizar não significa esquecer o que aconteceu. Significa encontrar força para seguir em frente, não apesar da dor, mas por causa dela. Significa transformar o coração partido em sabedoria, a dor em resiliência e as cicatrizes em prova do que você sobreviveu. A cura começa ao admitir que você não está bem.
em vez de fingir. Não há força em negar sua dor, nem coragem em esconder suas feridas. Você não pode curar o que se recusa a sentir, então permita-se sentir. A raiva, a tristeza, a decepção, a perda, deixe tudo vir à tona. Chore se precisar, grite se for necessário, escreva, fale, coloque para fora. Porque guardar isso só vai enterrar a ferida mais fundo, tornando mais difícil alcançá-la. Quando chegar a hora de curar, reconhecer sua dor não é fraqueza, é coragem, é dizer: isso me machucou, mas não vai me destruir quando alguém te machuca. É fácil internalizar as ações deles, pensar: talvez eu não fui suficiente, talvez eu mereça isso, talvez seja minha culpa. Mas deixe-me deixar claro as feridas que os outros deixaram para trás. As escolhas, ações e traições deles dizem mais sobre eles do que sobre você. Elas não determinam seu valor. O seu valor não diminui porque alguém não conseguiu enxergá-lo. A sua luz não se apaga só porque outra pessoa não conseguiu lidar com o seu brilho. Você é mais do que o que te aconteceu ou como te trataram. E você tem o poder de recuperar o seu senso de identidade. Não importa o quão quebrado você se sinta agora, cada decepção, cada ferida, cada traição carrega uma lição. Pode ser uma lição difícil, injusta, mas ela está lá. Talvez seja sobre estabelecer limites, talvez seja sobre reconhecer sinais de alerta, talvez seja sobre aprender a se amar o suficiente para ir embora. A lição é o que você leva com você. A dor é o que você deixa para trás. Guardar a dor não evita que você se machuque novamente. Isso só vai te pesar. Então, aprenda a lição, leve isso adiante e deixe o resto para trás. Não porque eles merecem perdão, mas porque você merece liberdade. A cura não é voltar a ser quem você era antes da dor. É se tornar alguém mais forte, alguém mais sábio, alguém que passou pelo fogo e saiu do outro lado. Comece pequeno. Foque em reconstruir as partes de si mesmo que se sentem quebradas. Passe tempo fazendo as coisas que te fazem sentir vivo. Cerque-se de pessoas que te elevam, que te lembram do seu valor, que enxergam quem você realmente é. Este é o seu momento de retomar sua vida, de recuperar o que a dor tentou roubar, de se reconstruir em alguém que não apenas sobrevive, mas prospera. Cicatrizes contam uma história, não de fraqueza, mas de resiliência. Elas são prova de que você foi ferido, sim, mas também prova de que você se curou, que você suportou, que você enfrentou a dor e se recusou a deixar que isso te abalasse. Suas cicatrizes são sua força. Elas te lembram do que você superou, das batalhas que você enfrentou, da pessoa que você se tornou por causa delas. Use-as com orgulho. Deixe que sejam um testemunho da sua resiliência. Não se torne vítima de si mesmo. Esqueça o ladrão do beco querendo sua bolsa e o ladrão na sua mente. O que está por trás da sua promessa, o ladrão na sua mente que diz: você é baixo ou alto demais. Estou pedindo para você vencer esse ladrão, mesmo que o encontre na sua própria consciência. Quero te assegurar que você pode fazer isso, quero te assegurar que você pode tomar as decisões, quero te assegurar disso. Não importa a noite, a tempestade ou a dificuldade, todos aqui conseguem resolver. Encontre algumas coisas para fazer. Um passo de cada vez, sim. Um minuto de cada vez, sim. Um dia de cada vez, sim. Uma semana de cada vez, sim. Você pode se afastar de qualquer coisa e superar qualquer desafio. Eu quero que você tenha esse tipo de confiança em si mesmo. Aposto que você e eu temos muito em comum. Não somos as pessoas mais fortes, inteligentes ou ricas que conhecemos, não somos os mais rápidos ou mais conectados, não somos os mais bonitos ou mais talentosos. Nós não temos a melhor genética, mas o que temos é algo que muitas dessas outras pessoas nunca terão: a vontade de trabalhar. Se existe uma verdade incontestável neste mundo, é que não há substituto para o esforço. Não existe atalho, truque de crescimento ou pílula mágica que possa te ajudar a evitar isso.
O trabalho duro de fazer bem o seu trabalho, de conquistar algo que você valoriza ou de realizar seus sonhos. As pessoas tentam cortar caminho e pular etapas nesse processo desde que trabalho duro é trabalho duro. Eventualmente, essas pessoas acabam ficando para trás ou sendo deixadas na poeira, porque ralar muito é a única coisa que funciona 100% do tempo para 100% das coisas que valem a pena conquistar. O trabalho funciona, esse é o ponto final. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, toda a minha vida foi moldada por essa única ideia. Eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer. Quando aquela voz negativa aparecer na sua cabeça e disser que você não tem o que é preciso, que você deve desistir e voltar aos seus velhos hábitos, que você não tem chance de ter sucesso, você precisa dizer a si mesmo que vai vencer, pois a convicção é um dos maiores poderes que você possui. O conforto é um assassino silencioso. Grandes decisões se resumem à vida desejada versus o conforto atual. E a dolorosa realidade disso é que o desconforto nunca acaba, enquanto você continuar se desafiando. E, portanto, enquanto você quiser continuar crescendo, precisa se acostumar com o fato de que sempre vai sentir que está perdendo, sempre vai sentir que não é suficiente e sempre vai sentir que tem habilidades que ainda não possui. Porque você realmente tem. E por isso, a maioria das pessoas escolhe o conforto. Mas seus sonhos vivem do outro lado do desconforto. Se quiser pagar esse preço e passar por isso, ao longo do caminho. Para a maestria, você caminha sozinho, mas o autodomínio, dominar algo, é sempre sobre você mesmo. Se quiser dominar a si mesmo, terá que se desafiar e enfrentar. E isso acontece sozinho. Se este quarto estiver completamente escuro, eu estou sozinho. Mesmo que em algum lugar lá atrás eu veja uma faísca de luz, eu vejo uma faísca de esperança que está lá atrás. Mas para mim, vivendo aqui, ainda existe o vão de escuridão entre eu e a faísca de esperança. Então, ao meu redor, para mim, está escuro e eu não tenho ninguém à minha esquerda ou direita. Eu entendo. Mudar é difícil, mas permanecer em lugares dos quais você já superou e onde não pertence mais está te destruindo. Isso faz você não confiar em si mesmo, está enterrando a magia dentro de você. E aqui está a verdade, a magia acontece quando você para de se encolher em lugares onde já não cabe mais. Sabe o que é engraçado, cara? Eu sempre odiei essa época do inverno, janeiro, fevereiro, quando tudo fica deprimente e desmotivador. Frio intenso e escuridão. As festas passaram, nada mais a esperar. Você começa a abandonar a rotina. Você prefere o calor da cama às manhãs frias na academia. Quanto mais penso nisso, mais vejo que esses sentimentos sobre o inverno existem porque escolho focar neles. Mas agora, pela primeira vez na minha vida, eu estou amando isso. Estou amando a geada. Estou amando essas corridas matinais no breu total. Quando a única coisa que você consegue ver na sua frente é a sua respiração, não há mais nada na estrada. Continuo ganhando energia, força e impulso porque escolho focar nisso e dar minha atenção a isso. E esses sentimentos estão aqui agora porque estamos escolhendo manter nossos compromissos. Mesmo com todas as variáveis externas desfavoráveis, o inverno aqui é só uma metáfora. Nunca aposte sua felicidade, seu desejo de crescer, sua motivação pessoal em alguém ou em alguma besteira externa de outra pessoa. Você ainda é o criador, você é responsável por si mesmo, e você escolhe o que é favorável agora, então você sempre pode ditar o que será favorável depois. E eu sei que parece clichê, mas quando o seu desejo de melhorar e se ajudar queima forte dentro de você, mais forte do que nunca, isso vai te manter aquecido. Nenhuma estação ou circunstância vai ditar o seu progresso ou humor. De novo. Confie em si mesmo e valide isso por toda a vida. Então, quando o externo desmoronar, você ainda vai ter algo. A vida, no entanto, não é sobre estar sozinho e protegido, então trabalhe para encontrar as pessoas que realmente vão proteger sua confiança e confie nelas. A confiança em si mesmo não é o destino final. É o primeiro passo para construir valor interno suficiente para abrir a oportunidade de se cercar de pessoas melhores. Prometer a si mesmo que você não vai voltar para casa como um perdedor. E que você vai lutar até a morte para manter sua promessa para si mesmo. Eu preferiria morrer do que admitir para mim mesmo que sou esse perdedor.
para se fortalecer, para ter uma certa dose de, digamos, responsabilidade por si mesmo? É por isso que enfatizo o tempo todo, durante todos esses anos, torne-se forte, torne-se forte. Todos nós queremos paz, sim, mas aqui no nosso lugar não queremos apenas ter paz, queremos paz plena e forte. Eu prefiro mais essa combinação. No ciclo da vida, onde todo mundo, se você estiver um pouco atento, pode sentir que algo está mudando. Algumas pessoas talvez não estejam dispostas a se adaptar à mudança. Algumas pessoas não são fortes o suficiente para se adaptar à mudança. Algumas pessoas não sabem como colocar isso em prática para acompanhar a mudança. E agora chega o momento. E quanto a você? Pode soar sombrio, mas é verdade. Estamos morrendo todos os dias. Sêneca disse que a vida só segue em frente, o tempo não volta. As coisas sempre acabam ou se aproximam do fim. Marco Aurélio sabia disso, mas não se deixou desanimar. Na verdade, isso o confortava. Ele observava quando parávamos algo ou concluíamos um pensamento. É como uma morte, mas não nos prejudica, ele dizia. Na verdade, esperamos por essas interrupções e finais. Pense na sua vida, ele disse. Infância, adolescência, juventude, velhice, cada mudança, uma morte. Isso era tão terrível. A vida é assim. De um fim nasce um novo começo. Nada dura para sempre, nem queremos que seja diferente. Em vez disso, temos que aceitar a mudança, se não abraçá-la. Temos que aceitar que nenhum de nós mantém nada ou qualquer forma para sempre. Em vez disso, estamos sempre em transição, alguns rapidamente, outros mais devagar. Tudo é tingido por uma espécie de morte, tudo é uma fase, inclusive a vida que temos a sorte de viver agora. O padrão não é uma meta que você busca quando é conveniente. É um limite que você se recusa a ultrapassar. Não importa o quão cansado, desmotivado ou tentado você esteja. A maioria das pessoas deixa seus padrões serem ditados por como se sentem no momento, mas você não é como a maioria das pessoas. Seu padrão é o compromisso que você assumiu consigo mesmo. Você não o ajusta por causa do clima, do humor ou das circunstâncias. Porque a maneira como você mantém sua linha no escuro, quando ninguém está olhando, é a mesma maneira como você vai se levantar para a luz. Seu padrão é inquebrável e você também é. Tudo o que você precisa fazer é viver. Isso é tudo o que você precisa fazer. Porque a vida é essa espiral infinita de expansão. Tudo o que está acontecendo, tudo o que você precisa que aconteça, vai chegar até você dentro dessa espiral. Então, se você perder uma oportunidade, ela vai girar de volta na espiral e vai retornar para você. Tudo o que você precisa que aconteça na sua vida vai acontecer. Quer você tente fazer acontecer ou não, vai acontecer. É garantido que você vai acabar onde deve acabar. Independentemente do que você pensa, ou do que você faz, ou de como você ocupa seu tempo, tudo o que você precisa fazer é continuar nadando. O que você quer é confiar que algo maior pode acontecer, e isso não é algo muito fácil. Então, quando chegamos a um ponto em que estamos tão felizes conosco mesmos, não estamos mais procurando porque sentimos que já temos isso. É quando sincronicidades, coincidências, milagres e oportunidades surgem para mostrar que somos os criadores da nossa vida. Pensar é algo diferente de experimentar, de sentir, de perceber a própria vida. Por isso essa mensagem existe. Pare de afundar, medite, discipline seus pensamentos. Pare de afundar demais, não vá para o passado, não vá para o futuro, esteja no presente. Por quê? Porque só assim é possível que a mente esteja livre, que a capacidade esteja livre. E agora você está completamente imerso em tudo o que está fazendo. E isso significa que você chegou. A verdade é que a única coisa entre você e a vida que você deseja é você mesmo. E essa é a melhor notícia que você vai ouvir.
Porque se é você contra você mesmo, o poder é seu, sempre foi. Pare de esperar que a mudança aconteça, porque isso pode levar anos e anos, pode levar décadas, pode nunca acontecer. A mudança só acontece se você agir agora, não apenas esperar. Tem algo que você sabe ou quer mudar e tenho certeza de que você tem uma lista de coisas assim. Escreva-as. O que você quer mudar na sua vida? O que precisa mudar para que você conquiste as coisas que deseja realizar? O que você quer mudar para ser mais feliz? O que você quer mudar para se sentir mais realizado? O que você quer mudar para ser mais apaixonado? Faça isso agora mesmo, faça a mudança. Eu acho que motivação é uma completa besteira. Ela nunca está lá quando você precisa. Não é uma questão de vontade, é uma questão de habilidade. E é uma habilidade na vida ser capaz de sentir o que você sente e ainda assim fazer o que precisa ser feito. É reconhecer algo com que todos nós lutamos, que é aquele momento de hesitação, aquele momento de dúvida sobre si mesma. Aquele momento em que você está à margem, morrendo de vontade de entrar no jogo, mas está se segurando. O só é tudo. Arrependimento. É uma palavra que carrega peso, não é? Uma palavra que parece uma corrente nos seus tornozelos, te arrastando de volta para momentos que você gostaria de apagar. Ela sussurra no seu ouvido à noite. Você deveria ter feito melhor. Você poderia ter tentado mais. Por que você não aproveitou aquela chance? O primeiro passo para transformar o arrependimento em determinação é parar de fugir dele, parar de evitá-lo, parar de anestesiá-lo, parar de fingir que ele não existe, encará-lo, olhar diretamente para ele e dizer: sim, eu cometi erros, sim, eu perdi oportunidades, sim, eu gostaria de ter feito as coisas de forma diferente. Assumir seu arrependimento não significa se afundar nele, não significa se culpar ou viver no passado. Significa assumir a responsabilidade por isso, reconhecer o que aconteceu sem deixar que isso te controle. Porque essa é a verdade. Todo arrependimento traz uma lição. Cada oportunidade perdida, erro ou fracasso tenta te ensinar algo, mas é preciso estar disposta a aprender. Pergunte a si mesma: por que me arrependo? O que faria diferente se pudesse? O que esse arrependimento mostra sobre meus valores e quem quero ser? As respostas nem sempre serão confortáveis. Elas podem te forçar a encarar partes de si mesma que você preferiria ignorar, mas essas respostas são a chave para o crescimento. São o plano para quem você está se tornando. Arrependimento sem reflexão é dor em vão. Não desperdice. Após aprender a lição, é hora de agir. O arrependimento é um fogo. Se você deixar esse fogo sair do controle, ele vai te consumir. Se você canalizar esse fogo e direcioná-lo, ele pode ser o combustível para a sua mudança. Deixe o arrependimento te lembrar do que está em jogo e te impulsionar a correr riscos que antes temia. Essa talvez seja a parte mais difícil, perdoar a si mesmo, porque o arrependimento geralmente vem acompanhado de culpa, de vergonha, daquela sensação de que você decepcionou a si mesmo ou a outra pessoa. Mas carregar essa culpa não te ajuda em nada. Isso não conserta o passado, não te torna mais forte. Perdoar a si mesmo não significa desculpar o que você fez. Significa reconhecer que você é humano, que você é imperfeito e que está tentando se perdoar. Não porque você está se livrando da responsabilidade, mas porque você merece a chance de seguir em frente sem o peso da vergonha te segurando. Não se estresse com a adversidade, transforme-a em oportunidade de crescimento. Você precisa se acostumar a estar sozinho. Porque há épocas em que você basicamente vai passar de um grupo de amigos para outro e nem chega a ser um grupo de amigos. Geralmente, você sai de um grupo de amigos para nenhum, até encontrar uma ou duas pessoas em outro nível. Às vezes essas pessoas te apresentam aos amigos delas. Se você seguir em frente, esse grupo acabará ficando para trás.
Talvez alguém fique com você, talvez não, e venha outro período de solidão. Digo isso porque antes achava que havia algo errado comigo, mas só não entendia o que era. A natureza de ser excepcional, de ser feito para ser excepcional, significa que você é a exceção, significa que você não é normal. Então é normal que pessoas normais te achem anormal se você faz coisas que não são normais. Resiliência é a nossa capacidade de se reerguer. Quero dizer, na definição mais simples, resiliência é a nossa capacidade de se reerguer. Na verdade, isso mostra a nossa capacidade de não sermos levados tão longe, nem precisar voltar de tão longe, porque nós construímos nossa resiliência até um ponto em que, quando a vida acontece e a vida está acontecendo, a vida vai continuar vindo, você já passou por algo, está passando por algo ou vai passar por algo, a vida vai continuar vindo. Nossa resiliência, ou nossa capacidade de lidar com essas coisas, é um músculo, e é um músculo que podemos exercitar para nos permitir enfrentar essas situações, enquanto elas vêm até nós. Quanto mais trabalhamos, melhor ficamos. Quanto mais crescemos com as situações em nossas vidas, mais forte se torna o músculo da resiliência. Então, quando essas coisas acontecem conosco, em vez de nos sentirmos como vítimas, queremos abraçá-las, porque elas estão desenvolvendo nossa capacidade de lidar com situações no futuro. Ao desenvolver minha capacidade, posso começar a enfrentar as coisas. Para as pessoas ao meu redor, posso mostrar a elas como passar por essas situações e realmente crescer com elas. A resiliência é parte importante de quem somos. Quando a desenvolvemos, nos tornamos melhores, mais capazes de lidar com as coisas que surgem em nosso caminho e continuamos a fazer o mundo girar. São pequenos ganhos, só isso. E o que separa as pessoas que alcançam seus objetivos daquelas que não alcançam é simples. As pessoas que alcançam seus objetivos entendem o poder de aparecer todos os dias e simplesmente fazer as coisas chatas e tediosas. É aí que a grandeza é construída. Presente nas tarefas chatas que ninguém quer é algo que poucos comentam. Metas são entediantes. Todas aquelas pessoas que você admira e que têm o que você quer, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão repetindo os exercícios. Se você viu alguém se tornar um sucesso repentino, quero que veja a verdadeira história dessa pessoa. Elas repetiram os exercícios anonimamente por 10 anos, sem que ninguém percebesse. Não existe atalho aqui, ponto final. Vença hoje, aí você acorda amanhã e faz a mesma coisa. Você acorda na quarta-feira e faz tudo igual. Você acorda na quinta-feira e repete tudo. E sabe o que acontece? Você cria uma sequência de vitórias e ao manter isso por um tempo, você está formando novos hábitos, certo? Após um tempo, vencer o dia se torna fácil e automático, até que vencer todos os dias vira rotina. Adivinha o que acontece? Vencer se torna quem você é. E quando vencer se torna quem você é, adivinha o que você se torna? Você se torna um vencedor. Qual é a principal coisa que impede a maioria das pessoas de alcançar seu potencial máximo? A história que elas contam para si mesmas. Todos têm uma história e querem contar como tiveram uma vida difícil e tudo foi complicado. Quanto mais você repete essa história para si ou para outros, mais reforça a ideia de que não nasceu para ter felicidade, sucesso e abundância. Elas não percebem que elas ainda mantêm. A caneta está nas mãos delas com muitas páginas em branco para reescrever essa história. Mas precisamos deixar de lado as páginas que outros escreveram em nosso livro e perceber que estamos com essa caneta e podemos começar a escrever como a história será daqui para frente. Mas o que as impede é o trabalho que elas ainda não fizeram, o trabalho de curar seus traumas, suas inseguranças, suas crenças limitantes, o teto de vidro, seja lá o que for. A mentalidade de grandeza e sem pausas. Detesto dizer, mas hoje em dia todos querem tudo rápido. Você pode ser popular, vamos ser criativos. Segunda sobre terça, terça sobre quarta, quarta sobre quinta, quinta sobre o orgulho na cabeça dele. Coloque estado à frente, vamos harto estado, estado.
Quando nada parece claro, confie que a neblina faz parte da jornada, cara. A neblina faz parte da jornada. Muitas vezes, quando estamos seguindo nossos caminhos, e você sabe, tem muita neblina ao nosso redor e não conseguimos enxergar. Ficamos tão desanimados, achamos que algo está errado, sentimos que a neblina é algo negativo. Meu Deus, eu não consigo enxergar. Estou perdido e confuso sem entender o que acontece, mas entendo. A neblina faz parte da jornada, ela está te ensinando a confiar. E no que ela está te fazendo confiar? Ela está te ajudando a confiar no próximo passo bem à sua frente. Porque sempre que você está na neblina, você não consegue ver o caminho à frente, mas consegue ver o próximo passo à sua frente. E você só precisa continuar confiando nisso. Se eu continuar dando esse passo, mesmo quando não consigo ver o próximo, eventualmente a clareza virá e você continua fazendo isso, e eventualmente o que acontece? Você atravessa aquela névoa com graça e entra na luz do sol, entra nessa clareza, e isso é algo lindo e tudo mais. Isso aconteceu porque você foi capaz de entender que a névoa faz parte da jornada, ao invés de ver a névoa e recuar ou ficar parado. Porque você teve a perspectiva certa sobre isso. Isso permitiu que você atravessasse e entrasse na luz. Então, o que eu mais quero é, quando eu viver minha vida, quero ter certeza de que, quando eu morrer e me for, eu deixe minha marca. Aquele pano de lavar é minha alma, e eu também acredito que um dia vamos acabar. Encontrando o Criador, se você acredita em um, e eu acredito que esse Criador sabe tudo sobre você, sabe que eu estaria aqui conversando com você, sabe de tudo. Mas você também tem uma escolha a fazer, nós temos escolhas. E a única coisa que me assusta até a morte na minha vida é chegar ao céu e não estar onde eu deveria estar. E eu acredito que Deus tem um quadro e Ele olha para esse quadro e coloca ele na sua frente. E quando você chega ao céu, Ele diz: ei, era isso que você deveria ser. E um dos meus maiores medos na vida era ver esse quadro e não ter todos os quadrinhos marcados. Sabe, eu quero ter certeza de que estou constantemente buscando, seja lá o que for, estou buscando apenas ser o melhor. Eu não posso ficar me desgastando o tempo todo até virar pó. Não desista mesmo que pareça lento. Tente novamente, o sucesso é apenas outro lado do fracasso. Virado do avesso é um brilho prateado nas nuvens da dúvida e nunca se sabe quão perto está. Pode estar perto, mas parece tão longe. Então continue lutando quando estiver mais abatido. É quando as coisas parecem piores que você não deve desistir. Outro dia me perguntaram, como você consegue continuar? Consegue mesmo? Você tem a força ou a vontade ou o entusiasmo em si mesmo? E eu disse, como você pode fazer essa pergunta? É isso. Se eu abandonasse esse projeto, eu seria um homem sem sonhos e não quero viver assim. Eu vivo minha vida onde eu termino minha vida com esse projeto. Não pode ser feito. É por isso que eu tento te dizer que qualquer coisa pode ser feita se você conseguir visualizar. E se você acreditar em si mesmo, deixa eu te dizer, você vai encontrar os pessimistas em cada caminho que você seguir. Ignore opiniões, foque no objetivo e saiba onde quer chegar. Confie em si mesmo, vá lá fora e trabalhe pra caramba, quebre algumas regras e nunca jamais tenha medo de falhar. Assuma total responsabilidade pelo que ocorre com você. Isso demonstra grande maturidade humana. Aceitar total responsabilidade é o dia em que você sabe que passou da infância para a vida adulta, o dia em que você aceita total responsabilidade. Eu costumava ter aquela longa lista de razões pelas quais eu não estava indo bem. Costumava culpar o governo, costumava culpar os impostos. Veja o que resta para você depois que tiram tudo e ainda esperam que se saia bem. Eu costumava culpar o clima, eu culpava o trânsito, eu costumava culpar meu carro, eu culpava os fabricantes. Veja, eu costumava culpar tudo lá fora. E então, deixa eu te dar uma filosofia que me ajudou a mudar de vida. Anota aí. Não é o que acontece que determina a qualidade ou a quantidade da sua vida, não é o que acontece, é o que você faz que muda tudo. Encare, você não desvia quando surgem desafios, não se culpa. Se naquele momento você não consegue encarar, a única coisa que vai fazer é recuar. Você tira um tempo para si mesmo, investe no trabalho e se prepara para voltar. Você só precisa aguentar firme e continuar andando. E não vacile, não deixe eles saberem que te atingiram.
O que fazemos está parado, é retrocesso, pois não fazemos isso e seguimos andando. Todo problema pode ser visto de duas formas. Podemos vê-lo como dificuldade a eliminar ou como mensagem do nosso verdadeiro eu. Podemos encarar como algo a ser superado e ultrapassado, ou podemos ver como uma possibilidade de aprendizado. Veja, a questão é que você não sabe quanto de futuro você tem. O que passou, passou, não há absolutamente nada que você possa fazer a respeito. Alguns de vocês passaram por divórcios ou situações difíceis no passado. Mas o que passou não é nada. Já passou, e gastar seu tempo focando no passado é gastar a única coisa que você tem. E isso é o que está aqui agora, isso é tudo o que temos. Existem algumas coisas na vida que estão fora do seu controle, que você não pode mudar e com as quais vai ter que conviver. A escolha que temos, porém, é desistir ou continuar em frente. Quando você relaxa, você se sente vazio, incompleto. Você se sente fraco e derrotado. Mas quando você se esforça, quando você não permite nenhuma folga de jeito nenhum, quando você encontra aquela parede de dor e sofrimento e atravessa ela com força, essa sensação fica com você, esse poder permanece com você e isso cresce e se fortalece. Tudo o que você faz naquele dia. Você encontra em si mesmo o amor para fazer as coisas que odeia fazer e não há limite para o sucesso que você pode alcançar na sua vida. Quanto mais você pensa em não fazer isso, mais a vida traz essas coisas e as transforma em barreiras. Acredito que ao morrer, encontramos quem poderíamos ter sido e a vida que poderíamos ter tido. Estou perseguindo vocês, uau! Emoções, memórias, contribuição, conquista. É necessário que você trabalhe em si mesmo, que você se desenvolva. É necessário que você tire os sugadores de energia da sua vida. Pessoas sem vontade, sem esforço, sem desafios, sem crescimento e que deixaram de sonhar. É necessário que você se alinhe com pessoas e atraia pessoas para o seu negócio. Que são famintas, pessoas que são imparáveis e obstinadas, pessoas que se recusam a deixar a vida do jeito que está e que querem mais. Quem sabe quem você seria se fosse tudo o que pode? Isso é, esse é um caso sem limites. Você já pensou como seria se parasse de fazer todas essas coisas estúpidas? E se você aproveitasse todas as oportunidades e buscasse o bem maior, quem sabe o que poderia ser? Você pode ser mais do que é. O otimismo em você é um presente de Deus. Está tudo baixo. Não ouse acreditar que as provações e tribulações são traumas, que o abandono e as dificuldades que você enfrentou foram para te destruir. Você precisava da oposição porque um guerreiro precisa ir para a batalha e você não percebeu isso na época, mas agora você sabe. Tudo o que você teve que enfrentar também teve que te enfrentar. A ausência de propósito. Vamos começar a cavar buracos na nossa vida. Sem nada significativo para fazer, vamos maratonar televisão, comer e beber compulsivamente. Qualquer vício vai levar à autodestruição, buracos na sua vida. Pessoas que pensam, não, sou um ser humano. Eu digo, não, você é um animal humano. Até você chegar a um ponto de autoconsciência e consciência, onde literalmente esses olhos são só uma janela pela qual você está experimentando a vida. E você pode responder e não apenas reagir. Não há vergonha em querer algo, todo esse mundo é baseado em querer algo. Você tem que descobrir o seu dom e quando descobrir, tem que mergulhar nele, tem que espremer até a última gota, cara, tem que diversificar.
A maioria de nós só tem um talento, mas você sabia que isso é tudo o que você precisa? Se você quebrar, se você cair, a luta não acabou. Na verdade, se você quebrar, a luta está apenas começando. Você sobreviveu, você ainda está aqui. Isso mostra que você é vitorioso e deve seguir vencendo. Faça da vitória um hábito. Faça de levantar e correr atrás dos seus objetivos um hábito. Anote seus objetivos, conquiste-os e siga registrando novos à medida que avançar. Continue sonhando, continue acreditando, continue se superando e, depois de alcançar todos esses objetivos, vire-se e olhe para o resto da sua vida. Diga: Deus, obrigado por me fazer atravessar a tempestade. Fomos hipnotizados, fomos condicionados a acreditar que precisamos de um motivo para sentir gratidão ou alegria. Até conseguir isso soa assim. Se você pensa no seu futuro e sente a falta porque ele ainda não chegou, então você volta a ser vítima, certo? Se você consegue pensar, o pensamento realmente produz. Assim como o medo, o pensamento de algo terrível acontecendo na sua vida cria o sentimento de medo. O pensamento de algo maravilhoso na sua vida cria o sentimento de gratidão. E como você pensa e como você sente transmite informação e energia para o campo. A questão é, o que você está transmitindo todos os dias? Seu cérebro aprende padrões e mesmo que você possa se sentir presa, mesmo que possa se sentir sem esperança, você não está quebrada. Você tem padrões de pensamento e padrões de comportamento que não funcionam para onde você está e para onde quer chegar na vida.